Olha, na manhã de hoje, uma casa pegou fogo. Isso foi no bairro José Walter. No momento do incêndio, não tinha ninguém na residência. Os vizinhos acionaram os bombeiros. Você vai ver os detalhes na reportagem de Emanuela Braga na tela. A fumaça preta foi o que assustou os moradores, como você vê nessa imagem enviada para a nossa equipe de produção. Rapidamente, a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou à rua 77, aqui do bairro José Walter, porque o incêndio estava concentrado em uma residência. Toda a fumaça que foi vista também foi avistada pela corporação. Felizmente, existe um batalhão do Corpo de Bombeiros aqui mesmo no bairro. E isso acabou facilitando a chegada rápida dos agentes de segurança para fazer esse combate às chamas. Um detalhe que chamou a atenção é porque a residência ela estava fechada quando o fogo começou e aí os bombeiros militares acreditam que um curto-circuito possa ter provocado aí o início das chamas que teria começado em um quarto. Segundo os bombeiros militares, a debelação das chamas foi rápida, foi controlada de maneira muito rápida, já que os moradores deram um primeiro combate, os moradores se apressaram em tentar apagar, até mesmo porque estavam com medo do fogo se alastrar para as outras residências. Quando os bombeiros chegaram, ainda existia, ainda fogo e os bombeiros terminaram aí o serviço de forma mais segura. Parte dos objetos da residência foi recuperado, a gente vê que foi colocado em outra casa e os moradores, obviamente, foram informados do que havia acontecido, de toda essa situação que havia acontecido, se apressaram em retornar para casa. Quando chegaram, o fogo já estava controlado, como a gente observa aí na imagem do Reginaldo Pessoa. Olha, o Tenente Almeida Filho é o comandante, foi o comandante dessa operação para debelar essas chamas. Tenente, vocês conseguiram chegar rápido? Sim, nosso quartel aqui se encontra na área, do José Walter, aqui, nós temos aqui uma base. Chegamos aqui em menos de 4 minutos aqui no local. Agora, a casa estava fechada. Populares viram a presença do sinistro, do fogo, conseguiram adentrar na residência. Chegou até combater inicialmente as chamas, Ao chegarmos na ocorrência, tomamos de conta da ocorrência, fizemos o combate com eficiência e conseguimos debelar de imediato, reduzindo os danos, O fogo se concentrou em alguma parte da casa? O fogo começou no último quarto da proprietária, mas por ter teto PVC acabou se alastrando por toda a residência, Mas a gente conseguiu debelar de imediato, ela conseguiu recuperar alguns materiais graças ao nosso combate aqui. Aí, felizmente, com a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo não se alastrou, A parte dos móveis ainda conseguiu aí ser retirado pelos bombeiros militares e para que outros danos maiores não venham a acontecer. Quando a gente fala em danos maiores, obviamente, a gente fala da perda de vidas e também de danos estruturais maiores no imóvel. Emanuela Braga para o Cidade 90. Por essas e outras, tem muitas recomendações em relação ao que você pode evitar aí na sua casa, principalmente esse tipo de caso, de incêndio. Olha, ventilador ligado, tem gente que às vezes sai, esquece o ventilador ligado, isso aí dá uma sobrecarga, esquenta, aí de repente dá uma sobrecarga no ventilador, pega fogo, aí às vezes cai em cima da cama, faísca e tudo mais. É ar-condicionado que às vezes também causa isso aí, tá? Pode ser também ferro de engomar. Tudo isso depende muito da sobrecarga ou de repente uma carga maior aí no equipamento desse, para acontecer uma tragédia, Tem muitos casos que eu já vi também, eu na época como repórter já vi casos em que a pessoa deixou a vela ligada, Tava ali fazendo ali uma oração, que o pessoal que é católico às vezes acende vela, essa coisa toda, e aí acabou esquecendo a vela ali, deixou a vela acesa, saiu, quando voltou estava incendiado. Então é preciso tomar todo o cuidado, toda a atenção para não acontecer uma tragédia, gente, porque ao longo desse tempo de repórter aqui e também apresentador aqui no Cidade 90, nós já pudemos registrar casos diversos, tragédias, infelizmente.